Eu tenho 24 horas para recriar o jogo mais viral do Roblox. Muita gente acha que é só copiar e colar, mas eu não posso pegar nenhum free asset da loja do Roblox. Lá já tem tudo mastigadinho, mas eu quero sofrer e vocês vão ver o processo. Então o que a gente conseguir fazer melhor a gente faz. A gente vai criar aqui a partir de uma base plate, porque nada de mapa base que já tem script, a gente vai usar nada. Base plate. Vambora! Vamos começar pelo começo. Pega a parte, papum. Aqui é basicamente eu criando o mesmo mapa, capa ondinha para pegar os brain rots. E o mapa é uma linha reta e é a coisa mais simples do mundo. Montanhas em volta, chão para tu escapar da onda e é isso. Absolutamente zero segredo, rapaziada. Você vai colocar a parte, vai colorir ela. Pra você colorir as coisas aqui é muito simples, você vai só selecionar a sua parte que você quer colocar a cor e vai colocar a cor. Tem a barrinha lá na lateral, você coloca a cor, bum, material, mesma coisa, material distante que a gente utilizou aí. Rapaziada, foi nessa hora aqui que eu criei uma onda milhões de vezes melhor que a onda que tem no mapa original. Essa onda aqui eu fiz só com recurso dentro do Roblox, não exportei nem importei absolutamente nada. Aqui foi feito um booleans, que é como a gente chama dentro do 3D. É um processo, você pega uma malha e coloca sobre a outra malha, e uma vai deletar outra parte e outra vai ficar. Vai ser exatamente o que vai acontecer aqui, presta atenção. Já colorindo a onda base, a gente colocou qualquer azul só para deixar de base, porque de fato a gente utilizou na verdade a textura do Roblox e setou ela para cada uma das faces do objeto. E fala a verdade, essa onda aqui ficou 1000 vezes melhor que a do mapa original. A primeira coisa que deu errado foi na criação dos buracos ali para você se esconder das ondas, e eu fui tentar fazer isso com os booleans e o boneco simplesmente não se escondia. Por algum motivo o Roblox não aceita que o booleans interaja com o jogador, então o buraco que eu fiz era simplesmente falso. Aqui já tinha se passado mais ou menos 1h30 desde que eu comecei, então tive que fazer na gambiarra mesmo. Para testar ainda a gameplay sem a onda, foi de boa. Eu coloquei um script que você apertava aí para aumentar a velocidade, Q para diminuir, você pode ver ali no output do estúdio, e tava tranquilo. Você consegue ver que tá funcionando ali, os espacinhos para você entrar, tá tudo normal. Por enquanto, né? Casinha que a gente vai construir para colocar nosso speed, vender, usar a currency do jogo. Depois do script mais básico que tem, as ondinhas já estavam funcionando, mas como você pode ver, parecia que ela tava meio desacelerada ali e tava bem esquisito. Então a gente teve que arrumar algumas coisas, algumas variáveis, né, do script, para aí sim ela começar a funcionar de maneira constante. Então ela vai agora do ponto A até o ponto B com a mesma velocidade. Aí nada mais, nada menos que só a plataforma que a gente vai colocar nossos brain rots e um ajuste no script para a velocidade das ondas. Você pode ver aí que eu tô mexendo tanto no ponto A e o ponto B que elas começam e na velocidade delas, nas variáveis ali. Rapaziada, o que mais me deu trabalho, o projeto todo, e me custou longas 6 horas, foi a letra em cima da onda, junto com a velocidade da onda, junto com a cor da onda. Fazer uma variação aleatória disso aí me custou muito tempo. Eu já tava para desistir. Rapaziada, já é o dia seguinte. Eu já passei as 5 últimas horas tentando consertar o script de colisão. Os modelos dos brain rots também estão ficando feios. Realmente eu não sei o que fazer. O mapa tá bagunçado, o tsunami não funciona. Honestamente eu achei que seria bem mais fácil. Talvez eu tenha superestimado o que eu consigo fazer em 24 horas. Se você tá esperando alguma coisa nesse vídeo, não sei não, mas eu acho que eu vou deletar o mapa. Mas espera aí, vocês não acharam que eu desisti de verdade, né? Agora, sem draminha, rapaziada, já tenho aí o placeholder dos brain rots, já consigo colocar eles em cima da plataforma, já tem muita coisa. O primeiro modelo de brain rot que a gente fez foi o do elefante morango. Bom, eu vi que ele tem bastante referência nos mapas de brain rot, então decidi fazer ele. Tanto a modelagem quanto a textura, eu fiz 100% no ZBrush, usei para fazer a retopologia o Maya, ou ver também o Maya. Você pode ver o Hyper Shade que eu utilizei também o Arnold só para testar como é que ia ficar dentro do Roblox Studio. Rapaziada, não é assim que se faz os modelos do Roblox. Você utiliza geralmente a mesma estratégia que eu utilizei para fazer os mapas, o environment e tudo isso. Aqui eu fiz desse jeito porque eu tenho muito pouco tempo e é assim que eu sei fazer. O que eu não contei para vocês é que existe no Blender uma ferramenta chamada Remesh, que você pode simplesmente
basicamente colocar o seu modelo, qualquer coisa dentro do Blender e deixar ele em formato de bloco. Você pode modificar a intensidade desses blocos, quantos blocos você quer, e fica no estilo Brainrot que você tá vendo aí. É algo absurdo. O Blender é um programa extremamente roubado, rapaziada. Se você quer trabalhar com Roblox, você tem que aprender Blender, é um essencial. E sim, esse é o mesmo modelo que eu esculpi dentro do ZBrush. O modelo, quando a gente importa, pode ficar um pouco grande, como tava aí, né? A gente só diminuiu o ponto. A gente coloriu também no Substance, se colocou aquele material de studs do Roblox para ficar aquele padrão lá. O pessoal sempre coloca essa textura, não sei porquê, mas é uma textura que tem todo o mapa. Tava acontecendo também um infortúnio que, de fato, tinha que acontecer. Eu colocava o meu Brainrot dentro ali e ele não conseguia ir pro lugar certo. Ele nunca ficava olhando pro meio do mapa, né? Ele sempre olhava para um lugar só. E como tinha dois lados, era muito difícil de fazer e configurar para ele virar para um lado Y, um lado Z, um lado X. Então, o que funcionou de verdade foi criar um objeto no meio e fazer com que todos os Brainrots que fossem colocados dentro do slot olhassem para esse objeto. E o objeto ficava no meio, então todo mundo ia olhar para o meio. E o próximo Brainrot que a gente fez foi o... E foi a mesma coisa, rapaziada. Modelagem no ZBrush, até mais simples na verdade, que agora que eu ia usar essa técnica do Blender, pouco eu tinha que fazer, não precisava de tanto detalhe igual eu fiz da última vez. Substance para pintar, coloquei um ou outro detalhe ali, pintei o bloco, tá aqui no Roblox Studio e vambora. Já tava funcionando o posicionamento, o spawn deles, estava tudo funcionando certinho, rapaziada, não tinha mais nada que arrumar nessa parte. Essa parte já foi bem feitinha, não tinha muito o que arrumar, vocês podem ver aí que tá tudo certinho, conseguia colocar os bonecos, eles olhavam pro lugar correto, já tinha um posicionamento correto, conseguia levantar eles. Do sistema de cache, de speed, de você ganhar dinheiro ali com os Brainrot, não tava funcionando absolutamente nada, então tive que recorrer ao famigerado chat GPT. Já tinha aceitado já que o jogo ia ficar sem UI, que é a User Interface. Fiz uma rapidinha ali, só pra gente conseguir upar a nossa speed, deixar os botões mais bonitinhos, né? O que custa? E na verdade custa sim, custa alguns euros. Cache speed implementado e os modelos ficaram com a textura bugada. Eu não sei como que isso aconteceu, eu reimportei eles, o tubo ficou de boa, mas o elefante eu fiz o favor de simplesmente não salvar o modelo dele. Mas como pelo menos um consegui salvar, então vamos continuar, a gente tem muito pouco tempo. Impressionante como quão porca e quão boa também é a criação de UI automática dentro do Blender. Ficou faltando poucos minutos quando eu terminei essa textura e, meu Deus do céu, foi algo meio pai de se fazer. Eu tentei selecionar os modelos mais simples para fazer, que era um modelo do Tung Tung ali, modelo do elefante, mas esse daí eu tive que pintar muita coisa na mão e acabou demorando um pouco mais do que o necessário. Sem falar que a graça desse modelo é que ele fica animado, e obviamente eu não fiz animação. A importação foi a mesma bomba de sempre, você coloca o modelo, escala ele, coloca as texturas, ver se tem alguma coisa de errado, coloca ele no lugar certo, ele precisa estar no lugar certo para o script chamar ele e clonar ele para ele funcionar no lugar certo também. Eu nomeei cada bloco como bloco 1, bloco 2, bloco 3, enfim, tá tudo certinho lá, vamos ver se funcionou. Pois é, esqueci de falar, as texturas voltaram ao normal e a única coisa que eu tive que fazer é reabrir o Roblox Studio. Provavelmente ele teve algum erro ali de calcular as texturas corretamente, não carregava, não sei. Eu simplesmente abri, fechei o jogo, Roblox Studio no caso, e deu tudo certo. Rapaziada, meu tempo acabou e agora é hora da verdade. Vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer. E não foi muita coisa, mas vamos ver. Como vocês podem ver aí, todos os Brainrot estão funcionando. Todos eles estão spawnando. Bem mais ou menos, dava pra ver ali um elefante meio flutuando. O Six Seven, ele tava também sendo colocado do lado errado. Ele sempre olhava pro lado errado. Eu não consegui fazer ele funcionar com aquele script de todo mundo olhar pro objeto no meio. Não sei por que não funcionou nele. Enfim, vocês conseguem ver claramente que é um jogo que tem pouco valor, rapaziada. Esse tipo de jogo de Brainrot, ele não tem muito valor. E esse desafio de 24 horas foi justamente para mostrar isso. Basicamente, todos esses jogos que tem no Roblox, eles não têm valor algum. Eles pegam algum template e utilizam esse template para fazer o jogo. Vocês viram que eu demorei muito para fazer um ou outro Brainrot, consegui para fazer um outro sistema. Você tem na loja do Roblox aí free assets de todos os jeitos. Você acha modelo, você acha script, acha VFX e é tudo gratuito. O que acontece? De fato, a gente não precisa, nós desenvolvedores não precisamos inventar a roda, não existe necessidade disso, mas é necessário que o jogo tenha pelo menos algum tipo de profundidade, alguma originalidade, alguma coisa. Eu convido vocês a se inscreverem no canal. Meu intuito com o canal é criar algo de valor tanto para vocês quanto para a comunidade do Roblox, criando algum jogo, algum tutorial, que seja alguma coisa que traga valor para toda a comunidade. Jogos de valor aqui para vocês. Esse primeiro aqui foi realmente só um teste pro vídeo, eu não vou postar esse jogo, não vou ficar rico com esse jogo de Brainrot.
E rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz tudo na mão, teve pouquíssimo uso de IA. De fato, eu tive que usar o ChatGPT para me ajudar com alguns códigos, mas o thumbnail, arte, tudo foi feito na mão. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.